Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 23/9. Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje nós temos história e matemática, não é isso? Agora nós vamos começar com história. Então, pega o teu livro de história para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos de história, certo? Olha só. Nós paramos na página 177, que foi uma atividade de classe, não é? A gente estava trabalhando aí as invasões francesas, não é? A primeira invasão, a segunda invasão francesa, e depois a gente trabalhou o domínio espanhol e as invasões holandesas, correto? Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo. Eu estava olhando até o livro aqui de história, e o livro de história ele é bem tem muitos conteúdos para a gente trabalhar. Então, a gente vai dando aí continuidade a esses conteúdos, até porque a gente não sabe aí quando a gente vai voltar e se realmente a gente vai voltar, não é? E por conta disso, a gente tem que aí dar continuidade aos nossos conteúdos. Na página 178, a gente vai falar sobre as entradas, bandeiras e monções, não é isso? Vamos lá, página 178, livro Sucesso, História. Hoje é dia 23, tá certo? 23/9/2020. Livro de História. E aí você coloca a data de hoje no livro para a gente ir acompanhando, não é? As nossas datas. A expansão territorial brasileira teve início a partir do século XVII. A união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, em 1580, pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras em espanholas e portuguesas. Aí a gente volta para aquele assunto, não é, do Tratado de Tordesilhas, que aí houve aquela divisão, não é? Uma parte foi para a Espanha e outra parte foi para Portugal. Em 1580, pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras em espanholas e portuguesas e impedia o avanço português para o interior brasileiro. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras chamadas de entradas e bandeiras. E aí você grifa. E aí, o que são entradas? As entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições de caráter oficial que não deveria ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada foi o de Américo Vespúcio, que foi de 1503 ou 1504. Vespúcio, com uns 30 homens, entrou pelo sertão aproximadamente 40 léguas, na altura de Campo Frio, hoje estado do Rio de Janeiro. Na página 179, aí a gente vai ver as entradas. As entradas coube um importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fossem outros os principais interesses. Essas expedições também tinham por objetivo encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígenas para o trabalho escravo. Mais uma vez a gente vê aí essa questão, não é, deles quererem que os índios eles fossem escravos desses portugueses e desses espanhóis, sendo este geralmente o seu principal motivo. Algumas entradas ficaram famosas, como as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Há bandeiras, diferentemente das entradas, expedições de caráter oficial organizada pela coroa. As bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses, indígenas e mamelucos, que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. A maioria das bandeiras
partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, tais como Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Taubaté. Tinham como componentes os capitães que as chefiavam, os mamelucos que geralmente as guiavam, por conhecerem a mata. Os indígenas e os negros também faziam parte delas os padres. Algumas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfrentavam sérios perigos, tais como ataque de indígenas e de animais selvagens, fome e doenças. Os bandeirantes acampavam, plantavam e, enquanto esperavam a colheita, exploravam a região. Utilizavam os rios, principalmente o Tietê, o Paraíba e o Paraná. As bandeiras ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas, que mais tarde foram acrescentadas ao Brasil. Diferentemente do que costumam dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois ele já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, foram algumas cidades criadas. As expedições despovoaram regiões, pois destruíram povoações indígenas inteiras, vendendo os nativos como escravos. Mais uma vez, a gente vê na nossa história do Brasil os índios aí sofrendo por essa ganância, não é? Por dinheiro, por terras, por riquezas. Os ciclos das bandeiras. As bandeiras podem ser divididas em dois ciclos, o ciclo da caça aos indígenas e o ciclo da mineração. Veja só, gente, quando ele diz a caça aos indígenas, não é? A palavra caça. Vamos lá. As bandeiras do ciclo da caça aos indígenas aprisionavam os nativos para trabalharem como escravos na lavoura. Muitos bandeirantes se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anhanguera, e Domingos Jorge Velho. A gente tem até aqui uma faculdade com esse nome, né? Anhanguera, isso. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva e Borba Gato ficaram conhecidos pelo ciclo da mineração. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro do sul ao norte pelo interior. Em sua caça ao indígena para o trabalho escravo, atacou vários aldeamentos jesuítas em que os indígenas viviam. Em terras que pertenciam à Espanha, isso deu ao Brasil extensas regiões. Já Manuel Preto, não é? Vamos ver o que diz Manuel Preto. Manuel Preto, célebre sertanista, fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas de Guaiara, em 1628. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos fugidos e que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do Quilombo, que foi Palmares era o Zumbi, ou seja, gente, o líder do Quilombo dos Palmares era Zumbi. As bandeiras do ciclo da mineração tinham por finalidade achar riquezas, ou seja, minerais, ouro, pratas, diamantes. Percorreram primeiramente os rios Tietê e Paraíba e depois subiram a Serra da Mantiqueira, atingindo aí o Vale de São Francisco, onde encontraram ouro. Em seguida, foram descobertas outras minas em Mato Grosso e em Goiás. E aí embaixo a gente tem aí alguns bandeirantes que tiveram papel fundamental no ciclo da mineração. Aí a gente fala de Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arção e Manuel de Borba Gato.
E aí a gente vai ver cada um qual foi, na verdade, o seu papel em relação a esse ciclo de mineração. O Fernando Dias Paz era o caçador de esmeralda, foi um bandeirante que partiu de São Paulo à procura de esmeralda. Morreu atacado pela febre às margens de um rio, segurando um saquinho de pedras verdes, que julgavam ser as que procurava. Recebeu o título de governador de Esmeralda. Ele preparou o caminho para a mineração de ouro em Minas Gerais. E agora a gente vai ver Bartolomeu Bueno da Silva. Foi chamado Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho, porque pôs fogo em um pouco de aguardente, ameaçando fazer o mesmo com os rios, caso os indígenas não lhe indicassem os lugares que possuíam ouro. Os indígenas receosos fizeram o que ele queria. Foi o primeiro bandeirante a explorar os sertões de Goiás em 1628. Pascoal Moreira Cabral foi um bandeirante paulista que, na busca de indígena pela região mais central da América do Sul, acabou por encontrar ouro, onde hoje é a cidade de Cuiabá. Rodrigo Arção, bandeirante paulista, nascido em Taubaté, descobriu ouro nas terras de Minas Gerais, junto a Borba Gato. Manuel de Borba Gato, genro de Fernão Dias Paz, acusado do assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco, administrador-geral das Minas, refugiou-se no sertão, descobrindo ouro na serra de Sabarabuçu e no Rio das Velhas. Mais tarde foi reabilitado, tornando-se homem de grande prestígio. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Foram descobertas riquezas minerais, fez-se o povoamento do interior do país e fez-se a expansão territorial da região centro-oeste. E as monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumento de trabalho, pólvora e arma, os que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assassinados entre Portugal e a Espanha no século XVII só confirmavam as conquistas territoriais das bandeiras, dando a configuração atual do Brasil. E aí a gente tem uma imagem aí embaixo, né, que mostra a partida da Monção, e essa pintura foi feita de Almeida Júnior. E embaixo ele tem um lembrete. Você sabia, o grupo de jesuítas, em 1554, fundou um colégio no Planalto de Piratininga. Em torno do colégio dos jesuítas foram sendo construídas casas de taipa, que deram origem ao povoado de São Paulo e de Piratininga. Esse povoado, muito mais tarde, viria a ser a cidade de São Paulo, não é verdade? E aí, a gente falou um pouco aí sobre esse assunto, não é? Que é entradas, bandeiras e moções. Aí a gente viu aí, não é? Esse conteúdo de entrada, bandeiras e moções, que fala aí, eu posso dizer que fala aí dessa ganância, não é? Desses portugueses em relação ao nosso país. A gente vê aí as explorações dos nossos minerais, ouro, prata, diamantes, enfim, tudo isso faz parte dessa nossa história. Olha só, gente, no final da aula vai aparecer um link. E aí nesse link vocês vão acessar um vídeo que aí ele vai dar uma explicação novamente sobre esse conteúdo. E aí vocês vão ver imagem, não é? Que está relacionada a todo esse conteúdo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai responder aí algumas questões relacionadas a esse conteúdo. Na página deixa eu a Fabiana ver aqui.
Na página 183, a gente tem aí até a página 186, não é isso? Mas aí vamos ver aos poucos o que é que a gente vai responder. Olha só, no primeiro, na página 183, tem dizendo assim: a união das coroas ibéricas pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que era aquela divisão de terras, não é isso? Que dividia as terras espanholas e portuguesas e impedia o avanço português para o interior brasileiro. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições. Preencha os quadrinhos com o nome dessas expedições pioneiras, que foram as entradas e as bandeiras. E aí você vai colocar em cada quadradinho desse uma letra. Entradas, não é isso? Aí você tem um quadradinho e embaixo bandeiras, né? Esses eram os nomes dados por ele. Circule no diagrama o nome dos grupos de pessoas que representavam os componentes das bandeiras. E aí você vai pesquisar aí, procurar. Eram os padres, tá certo? Os mamelucos, os capitães, os indígenas, correto? Os indígenas e os negros, não é isso? Eram esses as pessoas que representavam aí as bandeiras, os padres, os mamelucos, os capitães e os indígenas, correto? Aí, vamos lá, pense e responda. O que eram bandeira? Bandeira eram expedições, não é verdade, gente? Vamos lá. Eram expedições. Vamos colocar aqui. Numeral 3. Eram expedições. Eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil. Faz aí uma letra pequena para poder dar, tá certo? Pelo interior do Brasil, sem autorização da coroa portuguesa, da corte portuguesa, correto? Copia aí essa questão e vamos para a página 184. Aí, na página 184, tem assim, ó, observe a imagem. Aí tem mamelucos conduzindo os índios. Né? Quando a gente vê a história do nosso Brasil, né? A gente vê tanta maldade, não é? Crueldade, na verdade, com os índios, não é? Porque quando eles vieram para cá, eles tinham uma única missão, não é? Eu costumo dizer isso, eles tinham um único objetivo, que era ficar ricos, não é? Riquezas, pedras preciosas, não é? Tanto é que um morreu na beira do rio, não é? Com uma febre, mas aí ele morreu com um saquinho de pedras verdes, achando até que era algum diamante, algumas pedras preciosas. A gente vê aí que a questão da mineração do ouro, não é? Realmente teve muitas contribuições, mas aí eles fizeram dos índios e desses escravos que vieram da África, não é?
Eles fizeram um trabalho escravo, eles realmente trabalhavam e de forma ilegal. Certo, tia Fabiana, era naquele tempo, mas a gente vê aí como esse povo indígenas, eles sofreram, não é? E se a gente for olhar agora, ainda sofre por conta de muita desigualdade social que o nosso país vive, né? Olha só, aí a gente vê mamelucos conduzindo índios, e aí é uma pintura de Jean Batista Debrecht, de 1834, né? Olha só, gente, a gente vê aí índios sem roupa, porque aí é a cultura deles, não é? Ele não tem o mesmo hábito da gente, os mesmos costumes, e ali eles só queriam viver dessa terra, né? Já esses estrangeiros, quando chegaram aqui no nosso país, não, eles vieram com outro objetivo, que era dinheiro, que era lucro, não é? Que era ganância, na verdade. Aí tem assim, letra A. Quais são os personagens representados na imagem? São os colonizadores e os indígenas, não é isso? Vamos lá? Colonizadores e indígenas. Letra A, do quarto quesito, da página 184. Colonizadores e indígenas. E a gente vê mesmo. Eu não tinha prestado atenção, mas aí a gente está vendo o colonizador atrás, não é? Em que situação se encontram os personagens? Eles estão aprisionando... Não, desculpa, gente, presta atenção. Quais são os personagens representados? Os colonizadores e os indígenas, não é? Quem estava aí aprisionando os indígenas eram os colonizadores. E aí, em que situação se encontram os personagens? Aí você vai botar os colonizadores estão aprisionando os indígenas. E por que será que eles faziam isso com os índios, hein, gente? Né? Lembra, não? A gente trabalhou também aí quando falava que muitos desses estrangeiros, eles não conseguiram fazer que os índios fossem escravos dele. E aí eles tiveram a ideia de trazer os africanos para cá, não é? E aí eles fazer desses africanos escravos deles, porque eles não conseguiram fazer com os índios, né? 5. Leia as perguntas e associe as respostas. Quais eram os objetivos da União Ibérica com as entradas? Era encontrar pedras preciosas, capturar indígenas para o trabalho escravo e fazer o reconhecimento do território. Esse era o principal objetivo deles. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4. Quais eram os objetivos da União Ibérica com as entradas? Era encontrar pedras preciosas, capturar indígenas para o trabalho escravo e fazer o reconhecimento do território. Número 1. 2. Como era chamada a União das Coroas de Portugal e da Espanha? União Ibérica. Quem comandou a primeira entrada foi Américo Vespúcio. E, por último, o que não poderia ser ultrapassado durante as entradas? O limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. Não é? Eles não poderiam aí ultrapassar aquele limite, não é verdade? Já na página 185, ele diz assim, ó, ligue corretamente qual eram os objetivos das bandeiras e nos ciclos a seguir. E aí a gente tem 2 ciclos, o ciclo da caça aos indígenas e o ciclo da mineração. Olha só, o ciclo da caça aos indígenas era de aprisionar os indígenas para o trabalho como escravo na lavoura. Eles tinham esse objetivo, eles queriam escravizar esses índios para que esses índios trabalhassem para eles na lavoura. E o ciclo da mineração, aí é muito fácil. Eles queriam encontrar riquezas, minérios, como ouro, prata e diamante. Vamos fazer aí essa ligação? E a gente vê novamente aí a questão do índio, não é isso? Então, a gente tem aqui o primeiro
e o segundo. Aí aqui a gente tem 3, não é isso? Aqui é o ciclo dos indígenas, que era aprisionar os indígenas para trabalhar, para que eles trabalhassem como trabalho escravo. E o ciclo da mineração era encontrar riquezas, minérios, ouro, prata, diamantes. Não é isso? Número 7. Numere os quadrinhos em branco relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí a gente tem um nome aí desses homens que fizeram parte aí dessas bandeiras, desses ciclos, enfim. A gente tem número 1, Antônio Raposo Tavares. Número 2, Fernando Dias Paz. Manuel Preto, Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho, Borba Gato e Pascoal Moreira Cabral, não é? E aí a gente vai fazer aí a relação dessas criaturas. Vamos lá. Antônio Raposo Tavares caçava os indígenas. Ele era o homem que caçava os indígenas. 3, 4, 5, 6, 7. Número 2, Fernando Dias Paz era reconhecido como caçador de esmeralda. Não é isso? 3, Manuel Preto foi um célebre sertanista. 4, Bartolomeu Bueno da Silva era conhecido como o Diabo Velho. Deus é mais. 5, Domingos Jorge Velho destruiu o Quilombo dos Palmares, que era justamente lá onde ficavam os negros, não é? Quando eles conseguiam fugir aí dos seus donos. 6, Borba Gato refugiou-se no sertão e descobriu o ouro. Olha. E por último, 7, Pascoal Moreira Cabral, ele organizou as monções. Cada um teve o seu objetivo, né? Lógico que a gente sabe que em algum momento eles trouxeram muitos benefícios, mas aí o único objetivo dele era explorar as nossas terras, porque a nossa terra ela é rica, não é? Era rica de muitos minérios e ainda tem essa questão da mineração, do ouro, do diamante, mas aí hoje é tudo bem regularizado. Quais foram os principais bandeirantes do ciclo da mineração? Marque corretamente. E aí a gente tem 3 desse lado. Não é isso? 3 aqui. E temos 3 aqui. No primeiro, Emanuel Preto, não. Rodrigo Arzão, sim. Fernando Dias Paz, sim. Borba Gato, sim. Pascoal Moreira Cabral, sim. E Bartolomeu Bueno da Silva, sim. Correto? Marque com um X nas frases que indicam as consequências das bandeiras do ciclo da mineração. As consequências: povoamento no interior do país, sim. Descoberta de acidente geográfico, não, a gente não viu nada disso. Descoberta das riquezas minerais, sim. E aí eles descobriram ouro, prata, diamantes. Catequização dos índios, não, aí não. E a expansão territorial da região do Centro-Oeste, sim. Correto? Aí a gente tem a página 186, que eu vou deixar para casa. Na página 186, ele diz o seguinte: preencha os quadradinhos de acordo com as indicações. Entradas, moções e bandeira. Aí você vai dar uma lida, tá certo? Claro que foram muitas informações quando a Fabiana leu. Nem tudo vai ficar aqui gravado na nossa cabeça. No final da aula, vocês vão ter um link. E aí vocês vão adicionar esse link aí, abrir esse link. E aí vocês vão ter uma nova explicação desse conteúdo. Já com aí algumas imagens, não é? Que fala aí desse conteúdo.
A página 186 vai ficar para casa. E aí vocês vão botar o seguinte: preenchendo os quadrinhos com as indicações E de entrada, M de monções e B de bandeira. Acredito até que quando você assistir o vídeo, você vai ter aí uma noção para poder responder. Caso você tenha dúvida, você volta lá no conteúdo, faz uma leitura novamente para poder responder. Aí na primeira frase diz o seguinte: ó, partia de São Paulo e de pequenas cidades vizinhas. Você vai dizer se era bandeiras, moções ou entrada. Partia de diversos pontos do litoral. E aí sucessivamente. No numeral 11, ele diz assim, ó, observe os diagramas, siga as setas e descubra o nome de algumas localidades de onde os bandeirantes partiam. E aí são 3 nomes, tá certo? De onde eles partiam. Você vai seguir a seta e vai colocar. Então, colocar o nome. Coloca aí a data de hoje, que é 23/9, casa. Eu vou botar aqui também no quadro, tá certo? 23/9. A gente começou da página 178, não é isso? E fomos até a página 185. E para casa vai a página 186. 186, casa, história. Quinto 1. Hoje é dia 23/9. Anota aí no livro para a gente não ficar perdido. Fica ligado que no final vai aparecer aí o link e aí você só vai adicionar para poder assistir novamente uma nova explicação. É um vídeo, eu acredito, de 3 minutos e alguma coisa, tá certo? Olha só, tia Fabiana volta daqui a pouco para a aula de matemática, tá bom? Deixa a tia Fabiana guardar aqui o livro, deixa eu me despedir de vocês, mas daqui a pouco a gente se encontra na aula de matemática. Beijo, quinto ano. Tchau, tchau.